Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre os pensamentos que nos incomodam. Todos nós, o tempo todo, temos pensamentos que nos perturbam, que têm um conteúdo desagradável, que nos provocam sensações ruins, emoções negativas. Os seres humanos, eles se apoiam muito em palavras, e os pensamentos nada mais são do que um acumulado, um aglomerado de palavras. Então, nós costumamos dar muito valor para o que nós pensamos, para o que os pensamentos dizem a nosso respeito, a respeito do mundo, a respeito do que vai acontecer, por essa nossa relação tão próxima com as palavras. Existe uma abordagem chamada terapia de aceitação e compromisso, que faz parte da terceira geração das terapias cognitivo-comportamentais. Tem uma definição muito interessante para a nossa mente. A mente é uma máquina de produzir palavras, de contar histórias. Então, a nossa mente é como uma linha de produção infinita. Imaginem uma fábrica de um determinado produto, que a matéria-prima é infinita, a energia nunca acaba, os funcionários nunca se cansam, sempre existe um lugar para guardar aquilo que é produzido, sempre existem compradores para o produto, então é uma linha de produção eterna, contínua, que nós não temos como controlar. É assim a nossa mente em relação a contar histórias, histórias a nosso respeito, histórias a respeito do nosso passado, histórias a respeito do que vai acontecer, histórias a respeito do que os outros pensam da gente, histórias que vão sendo produzidas uma após a outra. E a grande questão é o valor que nós atribuímos a essas palavras, o valor que nós atribuímos a essas histórias. E uma questão bem importante que todos nós percebemos, tanto terapeutas quanto pacientes, é que o roteiro dessas histórias que a mente conta, o conteúdo desses filmezinhos que passam pela nossa cabeça, eles com muito mais frequência tendem a ser negativos do que positivos. Porque a nossa mente foi selecionada evolutivamente na vida selvagem, num local repleto de perigos. E só quem refletia muito sobre os perigos sobrevivia e deixava descendentes. Então a mente ela trabalha muito em torno do perigo, da ameaça que vai acontecer, que talvez aconteça, que um dia pode acontecer, que jamais vai acontecer, que talvez tenha acontecido. Então a questão ameaça, perigo, ela predomina no conteúdo dos pensamentos. Isso é absolutamente normal, isso é comum, isso é corriqueiro. A questão é o quanto nós atribuímos de valor, de veracidade, de importância para essas histórias, para esses filmes que refletem tanto o passado quanto o futuro. E aí surge um conceito muito interessante e muito útil para algumas terapias, que é o conceito de fusão cognitiva. Fusão cognitiva nada mais é do que juntar, fundir pensamento e realidade como se fossem uma coisa só. Pensei, logo é verdade. Pensei, logo aconteceu. Pensei, logo vai acontecer. Então, os pensamentos, quando tu tem essa fusão cognitiva, eles representam 100% da realidade, 100% da verdade, eles são sempre confiáveis, eles são sempre sensatos, eles são sempre ponderados, eles são sempre realistas, tudo que os pensamentos não são. E não existe diferença, ou se perde a diferença entre, por exemplo, eu não vou saber lidar com uma situação e eu penso que não vou saber lidar com uma situação. Eu sou um fracasso e eu penso que eu sou um fracasso. Eu não vou suportar tal condição e eu penso que não vou suportar tal condição. Tudo vira a mesma coisa. Isso é tão frequente que algumas historinhas que a nossa mente nos conta, nós podemos dar até um título, né? Lá vem a história do fracassado,
lá vem a história do que não vai dar certo. A mente de cada um produz as suas próprias histórias, conta os seus próprios roteiros, e muitas vezes sem muita criatividade. Muda ali o cenário, muda um pouquinho os personagens, mas se a gente parar para pensar, vai se dar conta de que os roteiros são muito parecidos, os finais, os inícios, né, os contextos acabam sempre tendo aquele componente negativo semelhante uns aos outros. Mas, por mais que eles sejam semelhantes, quando eles surgem na nossa mente, é como se ela estivesse nos contando essa história pela primeira vez. Nós somos impactados emocionalmente, como se estivéssemos assistindo aquele filme pela primeira vez na vida. Então, o estoicismo, que serviu de base para a terapia cognitivo-comportamental, ele nos diz que os fatos são como seres inanimados. Quem dá vida a esses seres inanimados é a nossa mente, contando histórias. E na fusão cognitiva, essas histórias, formadas por palavras, se tornam a verdade. Uma pergunta interessante aos terapeutas é justamente como lidar com esses pensamentos, com essas histórias, quando elas se tornam excessivas, quando elas estão na base de transtornos mentais, quando elas geram um sofrimento desproporcional, quando elas são disfuncionais. Na terapia cognitiva tradicional, o que nós fazemos? Aprendemos a identificar esses pensamentos, reconhecê-los, questioná-los, fazer com que eles percam validade baseados em evidências realistas e gerando assim uma interpretação mais ponderada, mais adequada, mais funcional daqueles eventos. Mas isso não dá resultado com todos os pacientes. Óbvio, nenhuma abordagem funciona para todas as pessoas. E a partir disso surgiram alternativas interessantes a essa abordagem da TCC tradicional. E uma dessas alternativas é justamente a terapia de aceitação e compromisso, que tem várias técnicas, e uma delas é a chamada desfusão cognitiva, que é justamente separar os pensamentos da realidade, ver os pensamentos simplesmente como palavras que passam pela mente, observar de fora esses pensamentos, como nuvens que passam pelo céu e vão embora. Uma analogia interessante é imaginar uma TV ligada o tempo todo no canto da sala, que fica passando um programa de notícias, notícias ao teu respeito, notícias a respeito do que vai acontecer. Na terapia cognitivo-comportamental, nós prestamos atenção a essas notícias, é como se nós sentássemos na frente da TV, argumentássemos com essas notícias, identificássemos falhas lógicas, tivéssemos uma interpretação crítica sobre essas notícias, e isso acabaria tendo um impacto no nosso estado emocional. Já na desfusão cognitiva, essas notícias são vistas simplesmente como uma junção de palavras, um conjunto de histórias que não necessariamente são importantes, que não necessariamente eu tenha que acreditar, eu tenha que obedecer ou eu tenha que temer, mas que eu não posso impedir de que elas aconteçam. Não há como eu desligar essa televisão. Ela vai continuar emitindo as notícias no canto da sala. A questão é que não vale a pena eu gastar energia prestando atenção no conteúdo dessas notícias ou tentando evitá-las, tentando desligar a TV. Uma nova relação com o estoicismo tem uma passagem muito interessante que diz que muitas vezes é saudável a indiferença diante de situações onde outras pessoas cultivam emoções. Então, como seria a sua vida se você pudesse tratar os seus pensamentos distorcidos com indiferença? Como seria a sua vida se os seus pensamentos negativos, distorcidos, fossem menosprezados, não fossem dignos de receber a sua atenção ou de receber a sua energia no sentido de combatê-los?
talvez isso tivesse um impacto muito importante na sua qualidade de vida. É um princípio adotado nesta técnica da desfusão cognitiva. Logo, a terapia de aceitação e compromisso, ela tem várias técnicas para ajudar os pacientes a se distanciarem emocionalmente do conteúdo dos seus pensamentos, não importa o que esses pensamentos digam. O paciente segue fazendo as suas atividades rotineiras, apesar da TV estar ligada e emitindo aqueles pensamentos, no caso, aquelas notícias dentro da nossa analogia. Com o passar do tempo, essas notícias vão sendo cada vez menos perceptíveis, vão nos incomodando cada vez menos. Nós vamos nos habituando com a presença delas. E os pensamentos nessa abordagem, eles não são divididos em distorcidos ou não distorcidos, eles são divididos em úteis e inúteis. Eu devo dirigir a minha atenção, gastar a minha energia com aqueles pensamentos que eu considero úteis. Aqueles pensamentos que eu considero inúteis, eu nem mesmo vou combatê-los. Eu vou tentar seguir o meu caminho, seguir fazendo as minhas atividades e diminuir a importância que eu atribuo a esses pensamentos, às histórias que estão contidas nesses pensamentos. E nessa linha nós sabemos que a nossa mente produz muitos pensamentos inúteis. Assim como uma árvore pode produzir bilhões de sementes e algumas poucas vão germinar, a nossa mente também produz inúmeros pensamentos, alguns são úteis e grande parte deles pode ser simplesmente ignorados ou desprezados. Se nós espremermos esses pensamentos, nós vamos encontrar letras, nós vamos encontrar palavras. Se continuarmos apertando, vamos encontrar sílabas e no final vamos encontrar letras, nada mais do que isso. E a verdade, a nosso respeito, ela é muito mais complexa do que simples palavras ou letras ou histórias contadas pela nossa mente. Se você é psiquiatra ou psicólogo e tem interesse em conhecer mais sobre a terapia de aceitação e compromisso ou sobre técnicas de desfusão cognitiva, pesquise nomes como Stephen Hayes, Stephen Hoffman ou Russ Harris. Eles são autores referência nesse tema. Os cursos de terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema do cognitivo incluem módulos sobre terapia de aceitação e compromisso. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, ative as notificações e se inscreva no nosso canal.